Glória a Deus. Boa noite, Relive. Boa noite, gente. Esse eu gosto de gente que responde quando eu pergunto. E aí, gente, como vocês estão? Estão gostando aí que está chovendo agora em Brasília, né? A gente reclama tanto, tá seco, agora começou a chover, o povo não vem porque está chovendo. É demais, né, gente? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma alegria. Ai, Vinícius, para. Toda vez ele quer. Obrigada, filho. Toda vez ele gosta de me deixar sem graça. Normal. Gente, olha só, o tema de hoje é Deus está vendo. Deus está vendo, gente. Deus está vendo o quê? Deus está vendo tudo, gente. Porque Ele é onipresente, Ele está vendo tudo. Tá bom? Queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo em Mateus 6,6. Gente, não posso falar gente, que minhas discípulas ficam contando quantas vezes eu falo gente. Aí não sei vocês, mas quando a gente fica nervoso, a gente vai falando várias vezes a mesma coisa. Vamos lá? Vou falar bem pouquinho hoje, minha gente. Mateus 6,6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto recompensará. Olha aí, vocês achavam que, né, eu ia chegar aqui, acusação, Deus está vendo, né, aquela hora que você fez aquilo. Também, gente, mas a parte boa aqui que eu quero dizer para você, a gente está vindo aí de uma conferência que falou de secreto, né, semana passada eu vim falando sobre isso também, e eu venho falar justamente sobre isso, sobre a palavra que diz justamente isso: feche a sua porta, ore ao seu pai, e seu pai que está em secreto, então ele que vê em secreto o recompensará. Eu vou dar um históricozinho aqui para vocês de como, não sei se eu já comentei aqui rapidinho como foi a minha conversão, assim. Eu vim de um momento da minha vida que eu estava vivendo muito turbulento, porque na minha adolescência, os meus pais estavam se separando, e aquela coisa que você nunca espera. Alguém aqui já falou assim: nossa, eu estou torcendo para os meus pais se separarem? Eu acho que não, né, gente? Mas eu passando por aquela situação, e os meus pais, que eu sempre fui completamente apaixonada ali, e eles estavam passando por um processo de divórcio, com 15 anos de casados. E aí, eu, que estava muito envolvida na história, que estava ali passando aquelas dores, foi o momento também que o Senhor possibilitou que eu o conhecesse. Eu, na época, eu ia à igreja, mas eu não conhecia Jesus, né? Não era evangélica, era outra. Mas quando eu tive ali a oportunidade de conhecer o Senhor, fui junto com as minhas irmãs, minha mãe, todo mundo aceitou Jesus no mesmo dia, e ali o Senhor começou a fazer. E eu ia muito. Primeiro eu fui por essa dor, de, poxa, eu estou sentindo isso, e eu preciso que alguém cure essa ferida dentro de mim. E aí eu fui, senti ali a presença de Deus, eu lembro, e depois de um tempo, eu fui muito pela comunhão, né? De ficar com a galera, de conhecer o pessoal, de estar com todo mundo, e crescendo nisso. Mas com o passar do tempo, os meus encontros com o Senhor foram se intensificando. Aonde? Quando eu ia para a igreja, né? Quando eu estava ali buscando junto com o corpo, como aqui, né? Que tem aqueles momentos assim de presença densa e tal, e tudo mais, eu comecei a ter novas experiências com o Senhor ali. E aí, depois de um tempo, foi me vindo assim, tá, mas aí é só quando eu vou para a igreja, né? E aí é só quando eu estou ali, diante de todo mundo ali, que eu tenho esses momentos. Quando eu estou em casa, eu não orava, não lia a Bíblia e tal. E aí começou a me vir um certo constrangimento, sabe? Diante de Deus, tipo, caracas, eu tenho que ler a Bíblia, né? Caramba, eu tenho que orar, eu tenho que buscar. E aí eu comecei a buscar. Então foram as primeiras vezes que eu comecei a ter um secreto ali com o Senhor. Sabe, foi um processo. Às vezes a gente acha que, né? A gente fala aqui de secreto, gente, e tem gente que às vezes tem anos de cristão que ainda não tem um momento com Deus assim em casa, de orar, de realmente se apresentar diante dele. Então eu fui buscando isso na minha caminhada cristã. E aí
eu chegava diante do Senhor e em casa, e eu ia orar e parecia que eu estava falando assim com as paredes e tal, eu ficava me sentindo um pouco estranha. E até o momento que eu fui conseguindo vencer essas barreiras e realmente ter experiências sozinhas com Deus no meu quarto. Né? O Vini já me conheceu numa fase melhor, né, amor? Em que ele disse que chegava lá em casa, eu já estava nos meus momentos lá com o Senhor, ele chegava, eu estava lá, chegando nas lágrimas, limpando meleca, né, amor? E aí, ele me conheceu nessa boa fase, gente. Né? E eu também o conheci numa boa fase. A gente se conheceu no acampamento, vocês já sabem, né? Você tem que conhecer alguém que esteja andando na mesma direção que você, hein, gente? Pega a dica aí. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o meu processo foi um pouquinho, vamos dizer, se eu fosse olhar hoje, eu olharia e diria que foi um pouquinho demorado, porque eu comecei buscando o Senhor, na verdade não é demorado, é porque cada um tem um ritmo, mas foi muito isso de vem à igreja, se converte, e dá aqueles primeiros passos, aquele passo do novo convertido, até eu conseguir ter o meu secreto com o Senhor no meu quarto, sabe? Até eu conseguir realmente ser intencional e me entregar, sabe, para Ele. Então, o que eu quero dizer hoje é que, assim, Deus, Ele está nos vendo. Ele está nos vendo o tempo todo. E Ele vê o que a gente passa, Ele vê o que a gente sente, Ele vê o que a gente faz. E vê a nossa intenção. Ele vê o desejo do nosso coração. E Ele não vai deixar a gente sozinho nessa, gente. Não adianta uma pessoa que busca o Senhor, sabe? Se a palavra está garantindo, entra no seu quarto, o seu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar, ele vai te recompensar com a presença dele, ele vai te recompensar com respostas, e ele vai te recompensar com intimidade. Só que isso é algo que você vai ter que ir buscando, sabe? Então, hoje eu quero falar com vocês algumas coisas que a gente pode fazer para acessar esse lugar de intimidade. Como eu disse, por ser um processo. Esse lugar de intimidade e esse lugar de recompensa. Porque buscar ao Senhor no secreto, Ele te dá uma garantia. Você terá uma recompensa. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. E a recompensa, além da maravilhosa presença dEle, são várias outras coisas. E eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Tá bom? A primeira coisa é, você tem que dizer sim para esse lugar secreto e para o seu relacionamento com o Senhor. Primeiro passo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é decidir dizer sim para esse lugar, sabe? É adorar o Senhor, reconhecê-lo nas coisas do nosso dia a dia, sabe? Quando você começa a olhar e falar, uau, glória a Deus, na hora que eu precisei, gente, eu não sei você, mas eu já dei glória a Deus, porque na hora que eu estava chegando, apareceu a vaga, porque a chuva parou na hora que eu precisei sair, porque você pediu uma resposta do Senhor e Ele usou a natureza para te responder, sabe? E eu vejo demais o Senhor nisso. No último acampamento do Alto, não sei se já contei esse testemunho aqui, eu falei assim, eu achei muito interessante, porque foi a primeira vez que estava só eu e o Vini, em algo assim, né, de palavra, de propósito ali, e os meninos não estavam, eles ficaram só um dia. E aí, quando eu estava saindo, veio aquele sentimento assim, de que Deus queria fazer algo conosco, como casal. E aí eu falei, Deus, confirma se essa palavra é do Senhor mesmo, se realmente o Senhor tem algo para nós dois, não só para o Vini, porque eu sempre foi assim, vai lá você, né, que eu fico aqui com os meninos. E aí, na hora que a gente estava saindo, gente, olha como é que Deus é lindo, não é coincidência, gente, fala se não é Deus purinho, pendurado na janela do carro, tinham 2 passarinhos. Eu vi como Deus falando, sim, a obra é para vocês dois. Sabe, então quando a gente começa a buscar e dizer sim para o secreto, o Senhor Ele vai começar a dar sinais, e vai começar a falar conosco de várias formas, só que às vezes a gente não presta atenção. Aí a pessoa fala, ai, Deus não fala comigo, cara. Não, Deus só fala com fulano lá, que eu vou pedir para ela orar, ou para ele orar, porque Deus só fala com ele. Mas Deus, Ele está falando conosco, a gente só precisa dizer sim e querer acessar esse lugar. Amém? Outra coisa, você pode e deve adorar o Senhor com cânticos, com músicas, com louvores. Isso Ele vai te manter conectado ao mundo espiritual.
Né? Eu sei que eu não canto bem, eu não estou nem aí para isso. Já ouvi falar, sabe, gente? Já me falaram na minha cara. Mas, todas as vezes que a gente canta, a gente está declarando aquilo que a gente quer viver. Então, por exemplo, tem gente que a música que não sai da sua cabeça é qual, gente? Desenrola, bate, joga de ladinho? Não, né? Aqui não sai da minha cabeça, gente. Cada dia tem uma. Tem dia que eu acordo com uma música na cabeça. Por quê? Porque o Senhor quer ministrar algo ao meu coração. Sabe, o que será que às vezes você tem entoado? Que tipo de música tem saído dos seus lábios, sabe? Tem, infelizmente, tem músicas que você vai olhar e vai falar, caramba, essa música aqui é só melancolia, só tristeza. Aí depois não vai entender porque que sua vida está uma lambança. Né? A minha música, gente, do momento, eu vou cantar porque eu não estou nem aí, como eu disse. A música diz assim, ó. Quem souber, canta comigo, gente, para não pagar mico sozinha. É aquela música que chama Se Eu Tenho Uma Palavra, Eu Tenho Tudo. Vocês conhecem, né, gente? Não! Meu Deus, eu vou pagar mico sozinha. Calma, ainda vou chamar uns de vocês para pagar mico aqui também. É aquela música que ele fala assim, ó. Ele não é homem pra mentir. Me ajuda, Nina. E nem se arrepender. Como assim, cara? Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Gente, é do Drops. Vocês nunca viram essa música? Estão precisando se atualizar, gente. Louvor, coloca essa música no louvor. Eu quero essa música no louvor. Tem, sei lá, umas 2, 3 semanas que eu estou com a mesma música na cabeça. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Canto demais. Gente, eu não estou nem aí mesmo, sério. Quando eu vejo, eu já estou cantando bem altão. Né, com essa minha voz linda. Vem cá, Raquel, me conta a música que não sai da sua cabeça. Qual a música que Deus colocou no seu coração? Fala aqui pra gente, por favor. Vem cá. Vem cá. Fala aqui pra gente. Essa a Nina sabe. Colossenses e suas linhas de amor. Sabe sim. Entendi nada. Colossenses, suas linhas de amor. Essa, né? Eu ainda não aprendi a cantar essa música. Amor, qual a música que não tem saído da sua cabeça? Vem cá. Fala qual a música que não sai dos seus lábios. Essa é que não... E a da sua, da cabeça? Não, eu quero que você não vale pôr a música. Você tem que cantar. Não. Nina, qual música não sai da sua cabeça e não sai dos seus lábios? Gente, eu descobri que meu marido canta em inglês, gente. Eu não sabia. Uau! Isso mesmo, o sol, as estrelas, tudo devem se dobrar ao nome de Jesus, amor. É isso que diz a música. Gente, então, quando a gente canta, a gente está fazendo uma declaração no mundo espiritual de algo. Então, se você canta, desculpa, Marília Mendonça, gente, algo que você está decretando lá nos seus relacionamentos. Nina Meirelles, por favor, vai que faltou a sua música. Só pensa em... Como é que é a música mesmo? Vem cá. Só pensa em você. Não lancei essa música. O massa é que todo mundo é crente. Eu lembro, eu sei qual é. Pensa em mim. Não. Como é que é? Jesus, só penso em você. Tu és a razão do meu viver. Gente, escutem as músicas da Nina, viu? No LV Music lá, se você nunca ouviu. Não. Ô, gente, olha, Valor em Mim, que é a autoria Nina Meirelles, tá? Depositou para mais tarde. Eles são casados, tá, gente? Mas olha,
A Bíblia vai falar lá em Mateus 15:11, o que entra pela boca não torna um homem impuro, mas é o que sai da boca, isso o torna impuro. Então, aquilo que eu estou declarando, Deus colocou algo dentro do meu coração. Aí, às vezes, vem um versículo. Aí eu vou lá e pesquiso alguma coisa ali. Às vezes tem uma música com aquela palavra. Aí eu já coloco e fico meditando naquela palavra. Aquilo ali está gerando um secreto meu com Deus. Amém? O seu devocional, ler a palavra todos os dias, gente, vai nos alimentar para os dias difíceis. Sabe aquela hora que Jesus ele é provado no deserto? Por quem? Pelo Nanás, como diz, né? Pelo Lapeta, como diz o pastor Cláudio Duarte. Ele só venceu, gente, por quê? Por vários motivos. Ele venceu por vários motivos. Mas por que nós vencemos? Porque nós guardamos a palavra e nos dias difíceis nós vamos ter como usá-la. Nós vamos ter respaldo, sabe? Então, quando a gente tem uma dificuldade, a gente não vai simplesmente sair correndo desesperado e, meu Deus, já era, acabou, eu vou desistir de tudo, eu vou desistir da igreja, o fulano me magoou, e não sei o quê. Aí abandona tudo, por quê? Porque esquece da palavra, esquece de todas as promessas que Deus já deu para você. Cara, todas as vezes que você vai lá e lê a palavra, está com dificuldade, pega um plano de leitura lá, no aplicativo, coloca um capítulo por dia, faz um devocional ali rapidinho, aperta o play, vai ouvindo, mas faz alguma coisa. E não deixa de ser alimentado todos os dias pela palavra em algo, sabe? Porque o Senhor, Ele quer falar com você. Então, a primeira coisa, você diz sim, e dentro desse sim tem todas essas coisas. A segunda coisa, você se livra das distrações. Uma música que falou demais comigo aqui nessa conferência foi aquela Sem Distração. Por quê? Olha o que diz em Hebreus 12, de 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Gente, um livro maravilhoso que eu indico, do Bob Sorge, que é Os Segredos do Lugar Secreto, diz assim: o sistema do mundo atual está voltado estrategicamente para reduzir ao máximo o seu tempo e a energia a fim de impedi-lo de entrar no seu lugar secreto. Diz para mim, se tudo ao nosso redor quer nos impedir de buscar o Senhor, tudo, gente. Eu fui ver uma pesquisa lá, a Forbes fez uma pesquisa e diz que os brasileiros passam em média 8,7 horas por dia trabalhando. E 5 horas por dia, em média, em telas. No período da pandemia, foi para 10 horas por dia em telas. Então, nós gastamos muita coisa. Toda hora tem alguma coisa nos distraindo. Quem é mãe, principalmente, tem menino distraindo você. Tem o marido, tem um almoço para fazer. Toda hora tem alguma coisa, gente, querendo tirar o seu momento. Às vezes você para, caramba, tem hora que eu fico, ai meu Deus, eu quero ir orar ali, eu quero um tempinho. Aí eu boto o menino para assistir desenho, vai ver um filme aí, vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque chega aquela hora que você fala, caramba, eu tenho que orar agora. Mas e quando parece que está tudo ok, está tudo fluindo, e a gente ainda assim não vai intencionalmente buscar esse momento, sabe? E fica sendo levado pelas distrações. Então, muitas vezes a gente coloca as nossas obrigações porque não tem como. Alguém vai virar e falar, não, vou faltar aqui o trabalho, porque eu vou orar. Ninguém vai fazer isso. E não é para fazer isso. Mas a gente precisa aprender a ter uma rotina de disciplina com Deus também. Sabe? Porque quando a gente esquece de dedicar um tempo para o lugar secreto, a nossa vida espiritual vai ficando fraca, morta, sabe? Ressequida. E na hora que a gente vai ser provado, sabe o que vai acontecer? A gente, muitas vezes, cede à tentação. Né? Jesus, ele não cedeu à tentação porque ele tinha uma vida de oração. Ele tinha uma vida de secreto. Ele tinha uma vida de intimidade. E aí, é o que muitas vezes a gente vê. Cara, galera, na hora que está ali, passou o aperto. Ah, não, olha, vou desistir. Né? E fica, e se entrega para a desesperança, para a desilusão,
Ah, fulano me sacaneou, meu namorado me traiu, ou sei lá o que aconteceu. E aí esquece todas as coisas que o Senhor já prometeu, não busca no lugar certo e por aí vai. Então, temos que ter disciplina de oração, ter um zelo e temor pela presença de Deus, mesmo quando ninguém está olhando. Sabe aquela coisa que, às vezes a gente chega aqui, a gente é intencional, a gente levanta as mãos, né, a gente ora, a gente fala em línguas, aí lá na sua casa, parece que não precisa fazer isso. Hoje de manhã a gente teve um tempo muito gostoso lá, nós 4 orando, e eu virei assim de costas e falei, cara, eu quero, sabe Deus, eu quero ser intencional com o Senhor aqui também, eu quero levantar as minhas mãos, eu quero orar em línguas, eu quero ter esse momento aqui com o Senhor. Por quê? Porque é a hora que não tem os holofotes, não tem as pessoas ao seu redor, não tem as câmeras, mas o Senhor, Ele está te vendo. Amém? Terceira coisa, ter a convicção de que estamos sendo equipados para o dia mau. Então, quando você entra para o secreto, você está sendo forjado, você está sendo preparado para o dia difícil. Sabe, em Mateus 7, 24 a 27, diz assim, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Nós precisamos firmar os nossos passos no lugar certo. Alimentar a nossa fé, alimentar a nossa intimidade. Ele vai nos dar as ferramentas, Ele vai nos dar as estratégias, Ele vai nos dar as coordenadas, os próximos passos. Ele vai falar assim, espera, avança, né? Espera uma palavra, vai para a direita, continua. Não, tudo Ele vai nos orientar. Como? Taiane, eu não consigo ouvir Ele audivelmente, como eu disse. Deus, Ele fala por meio da criação, Ele fala por meio da palavra dEle, Ele fala numa mensagem, Ele fala por meio de uma música. Você pode declarar aquilo que você quer viver. Você acorda, vem aquela música, aquele sentimento, aquele versículo, você lê. O Senhor, Ele está falando o tempo inteiro. Então, nesse lugar secreto é a hora que Ele vai firmar os nossos passos. Amém? À medida que nós vamos conhecendo o Senhor, Ele vai revelando também os tesouros dEle. A palavra vai dizer que Ele tinha 12 discípulos, mas Ele tinha 3 que viveram experiências com Jesus que nenhum dos outros viveram. Na hora de fazer ali um milagre, Jesus vira e fala assim, vaza todo mundo, vem cá. Né? Pedro, Tiago, João, chega mais. Vem cá, vem ver o que vai acontecer. Então, no lugar secreto, o Senhor, Ele vai entregar algumas coisas que vão ser específicas para você. E geralmente não vai dizer respeito só a você. Geralmente vai dizer respeito às pessoas que estão ao seu redor, gerações, a nações. Amém? Então, a gente tem que parar de achar que é só a respeito das nossas recompensas pessoais. Sabe? De algo que o Senhor tem a mais para entregar. E quando nós também estamos no secreto, nós podemos chegar diante daquilo que se levanta contra nós com autoridade. Por quê? Porque quando eu conheço a palavra, eu tenho como rebatê-la, sim ou não? O diabo chegou diante de Jesus usando o quê, gente? A própria palavra. Aí imagina, alguém sem sabedoria. O inimigo vai lá e fala assim, vai lá, se joga desse penhasco aqui, porque o Senhor disse que vai dar ordem aos seus anjos aqui. Vai lá. É verdade. Sabe aquele povo que entra na onda? Não, é mesmo, eu vou fazer isso aqui, uhul, e se lasca. Por quê? Porque não consultou o Senhor para ver se realmente era aquilo. E não tinha também o quê? O contraponto da palavra. Porque o diabo, ele é enganador, gente. Ele vai enganar a gente, não é com as coisas óbvias. Ele engana com as coisas óbvias quem ainda não conhece a palavra. Mas com quem já conhece a palavra, ele vai enganar com a própria palavra. E aí, vem Jesus e fala, beleza, mas e aí? Não tentará o Senhor teu Deus e tal. Então, a gente precisa conhecer
para também na hora da tentação, na hora da acusação, a gente virar e falar, peraí, não, mas a palavra diz assim, eu não vou, é como a palavra que diz que da semente que é lançada no meio das pedras, ou no meio, né, de solos ali infrutíferos, ela não vai ter raiz. Sabe aquela coisa que qualquer coisa rouba? Gente, eu fico impressionada. Algumas palavras, pessoas que às vezes têm tanta convicção para uma coisa, aí de repente vem uma pessoa com um argumento, assim, vamos dizer, com uma voz um pouco mais alta, e consegue roubar aquele argumento da pessoa, consegue roubar aquela convicção. E isso acontece demais, infelizmente. Então nós precisamos ter essa convicção de que o Senhor está nos equipando para esse dia difícil. Para esse dia, como Yasmin falou aqui, poxa, na hora que a minha fé vai ser provada, aí é que eu tenho que realmente ver, peraí, eu estou sendo confrontado aqui. Espírito Santo, se eu tenho que ser corrigido, me corrige, me mostra onde que eu tenho que corrigir, sabe? Se eu tenho que liberar uma palavra aqui, se eu tenho que ser tratado em algo aqui. E aí, é nessa hora que a gente precisa, sabe, tá preparado, tá ali munido. Por quê, gente? Como vocês já sabem algumas coisas que a gente já viveu aqui na nossa vida. É convicção. Uma pessoa um dia para mim falou, poxa, mas eu fico vendo, uma amiga falou para mim, poxa, eu tenho uma amiga que foi numa cartomante, disse que a vida dela ia virar totalmente, e realmente ela casou, ela está feliz, ela está vivendo isso, aquilo que a cartomante falou. Aí eu falei para ela assim, beleza, eu vou te contar aqui também, eu fui em Jesus, e Ele me salvou, e Ele já fez isso por mim, e eu posso te dizer que isso que ela te falou, o inimigo, ele tem uma música antiga que diz que o diabo te dá com uma colher, depois ele tira com uma concha. Ele sempre te cobra algo, sabe? Ele sempre quer alguma coisa de você, ele nunca te dá nada de graça. E o Senhor, Ele te amou antes de você o amar, sabe? Ele se entregou antes de você se entregar. Ele sempre é o primeiro a buscar o relacionamento. E eu falei, olha, meus testemunhos são esses e esses. Você sabe que isso aqui é engano. Você sabe que isso aqui é algo que o inimigo, Deus já falou que a gente vai ter problema, mas o inimigo, ele quer enganar, ele vai lá, engana, faz, e daqui a pouco, começa um casamento, estava ali conversando, um casamento sem Deus, gente, para se sustentar não é fácil. Todos que são casados aqui sabem que casamento exige renúncia, exige muita coisa. E aí, eu tive que falar para ela, nós temos também uma vida de testemunho, e eu não vou deixar o inimigo querer roubar de você o que ainda te resta de fé. E aí eu comecei a discipular, de certa forma, essa pessoa do meu trabalho, sabe? E eu tenho visto o favor de Deus, sabe? Aquela coisa de realmente virar e falar, vem cá, vamos ler a Bíblia junto, sabe? Vamos orar junto. Já chamei uma outra amiga minha católica também, para a gente ler a Bíblia, e a gente está lendo, gente. A gente está lendo a Bíblia junto. O que mais? Está na hora de Jesus ser inegociável para nós, amém? Não dá mais para você virar e falar, ser levado por qualquer outro argumento, ser levado, negociar princípios e questões tão básicas no Senhor, por qualquer argumento, ou por alguém que às vezes falou mais alto, ou por alguém que tem mais influência. Não dá para negociar, sabe? Esses dias lá, uns colegas foram me chamar para tirar uma foto e ficaram lá falando de política comigo. Eu falei, não, se for para você disso aí, eu não vou não. Não, Taine, desculpa aí, não, vamos tirar só uma foto aqui. Sabe, por quê? Porque eles entenderam o meu posicionamento e me respeitaram. E eu, apesar de ser a única, né, ali, e eu falei, cara, eu não vou negociar isso. E aí eles, não, foi mal, vem tirar foto com a gente. Eles entenderam e eles vieram. Então, a gente está na hora de Jesus ser inegociável, gente. Já passou da hora, sabe? Às vezes a gente fracassa nos nossos projetos justamente porque a gente não tem a palavra enraizada. A gente começa algo e fala, uau, amém, eu vou buscar, vou orar. E aí, de repente, alguém vem, faz uma nova proposta. Então, caramba, eu vou para o culto todo sábado, eu vou ser fiel ali. Realmente,
Aí vem alguém, aí começa uma chuva, e você já, meu pai, não, mas eu vou, tal, amém. Aí vem alguém, te chama para ir, sei lá, para um aniversário de outra pessoa, um barzinho ou sei lá o quê. E aí você já fica assim, será que eu vou, será que eu não vou? A gente não pode deixar o inimigo roubar o nosso tempo de crescer no Senhor, amém? Nos sentamos e ouvimos a palavra, depois precisamos nos levantar e fazer acontecer, sabe? A gente tem que parar, gente, de esquecer das promessas que o Senhor nos deu, porque muitas vezes a gente esquece porque a gente não conhece. Sabe, às vezes a gente fala assim, beleza, nossa, Deus tem promessa para mim? Tá, mas qual é a promessa que Ele tem para mim? Às vezes você não sabe e não insiste nessa promessa, simplesmente porque você não conhece as promessas que Ele tem. E o Senhor, Ele está te convidando hoje para conhecer as promessas que Ele tem, sabe? E conhecer as promessas que Ele tem para você requer oração, requer leitura da palavra, requer relacionamento. Algo que eu li que eu amei muito, diz assim, quando você se sentir frio, distante e espiritualmente fora, será o momento de se retirar para um cantinho e se colocar diante do calor da palavra de Deus. E deixar que a intensidade de sua face restaure o seu fervor. Muitas pessoas, elas querem viver o compromisso, viver os benefícios de servir ao Senhor, sabe? De conhecer a Cristo. Mas elas não querem ter compromisso com Ele. É como um casamento. Quando dizemos sim para uma pessoa, eu vi Vini dizer isso num casamento uma vez. Quando nós dizemos sim para uma pessoa, nós estamos dizendo não para todas as outras. E tudo que aparecer para roubar isso, vai ser considerado adultério. Então, quando você começa a negociar o seu lugar de busca, o seu momento, sabe, você entrega para a distração, você entrega para as outras coisas, você simplesmente não diz sim, como eu falei, que foi a primeira coisa. Depois, você não se livra das distrações, e se você não é convicto daquilo, de que aquilo vai fazer diferença na sua vida, sabe, você está dizendo sim para todas as outras coisas. É como se você estivesse falando sim para outros deuses na sua vida. Isso é muito sério, sabe? Então, hoje eu quero convidar vocês para desejar que o Espírito Santo tenha ciúme de você. Você já parou para pensar? A palavra, ela diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, lá em Tiago. E aí hoje eu quero que a gente convide o Espírito Santo para falar, Espírito Santo, pode ter ciúme de mim, porque eu quero ser, sabe, apaixonada, eu quero ser entregue, eu quero ser totalmente, eu quero olhar completamente para o Senhor, sabe? Eu quero que o Senhor demonstre esse ciúme de mim a ponto de me arrancar, às vezes, de lugares que estejam tirando esse foco, que estejam tirando os meus olhos dele, sabe? O meu lugar secreto, eu já falei, Senhor, não vai ser mais negociado, sabe? O fogo da sua palavra, ele vai queimar minha velha natureza e vai me tornar mais alvo que a neve. As distrações não vão roubar o meu tempo com o Senhor. As recompensas, elas vão vir quando eu buscar o Senhor. E hoje eu quero pedir para você levantar para a gente fazer justamente essa oração. Sabe, pedindo ao Senhor que Ele venha acender essa chama do ciúme dEle por nós, ter uma paixão exclusiva, sabe, uma paixão por Jesus a ponto de que a gente não consiga mais negociar, a gente não consiga mais trocar, a gente não consiga mais deixar de ter esse momento diário com Deus. A gente falou isso muito na conferência, sabe? E a gente está chegando no final do ano, e é um tempo que a gente vai descansar, que a gente vai ter férias, e que às vezes a gente fala assim, não, agora sim eu vou conseguir ter o meu momento com Deus, sabe? Agora sim eu vou conseguir encaixar Ele na minha rotina, meus 30 minutos, minha 1 hora, sabe, gente? Davi, ele falou, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Hoje o templo do Senhor somos nós.
Nós somos a casa dele, nós podemos buscar a orientação dele a qualquer momento. E muitas vezes nós deixamos como última opção, sabe? Como último lugar ou como última estratégia essa orientação. E eu quero que hoje você junto comigo, que a gente comece a orar aqui, independente, né, de já estar tocando algo aqui, que a gente comece a refletir, olhar para dentro de nós e falar: Senhor, perdoa-nos porque nem sempre nós falamos sim. Muitas vezes eu negocio e troco, sabe, um momento com o Senhor, um momento de orientação com o Senhor por um conselho com um amigo, e tudo bem ter conselhos, mas que não seja por abrir mão de ter a tua voz me direcionando. Às vezes eu troco, Senhor, um momento ali de secreto por uma distração. Pai, me perdoa por isso. Eu quero hoje dizer, Senhor, que eu quero que o Senhor seja inegociável, que o meu momento com o Senhor seja inegociável. Pai, hoje nós queremos dizer sim. Diga sim para o Senhor, sabe? Diga assim: Senhor, eu quero dizer sim para a intimidade. Eu quero dizer sim para o secreto. Eu quero dizer sim para a tua palavra, para as tuas promessas. Eu quero dizer sim, Deus, para a canção que está nos teus lábios sobre mim, sobre a minha história. Coloca em nós, Pai, a canção que está sendo entoada sobre nós, pelo Senhor, pelos teus anjos, pelo teu Espírito. Gera em nós essa canção. Que dos nossos lábios saia um louvor excelente a Ti. Que dos nossos lábios, Pai, não saia murmuração. Que dos nossos lábios não saia medo, angústia, ansiedade. Porque muitas vezes é isso que sai, Pai, quando nós não nos lembramos de guardar um tempo com o Senhor. E eu sei, Pai, e eu quero dizer que eu quero ser livre dessas distrações. Eu quero, por mais que elas venham, eu tenho um foco, eu tenho uma meta, que é te buscar, que é orar, que é ler a tua palavra, que é te conhecer, que é buscar uma orientação em Ti sobre os meus próximos passos, sobre as próximas estratégias. Eu não quero andar mais, Senhor, nos meus próprios pensamentos, andando segundo aquilo que eu acho, Pai, mas eu quero andar debaixo da tua palavra, da tua orientação. Eu quero ser fortalecida no Senhor para o dia mau, para o dia difícil, para o dia que chegar a tentação, Pai, e eu ser forte, e eu não cair na tentação, e eu não me entregar, Pai, e eu não deixar ser roubada. Que a tua palavra venha encontrar no meu coração um terreno fértil, que venha dar uma árvore e que venha dar frutos, e que esses frutos venham se multiplicar na vida das pessoas. Que eu não tenha, Pai, uma vida fake de secreto, um zelo pelo Senhor apenas na frente das pessoas, mas o zelo que eu tenho que ter pela tua presença, na intimidade, quando ninguém está vendo, que ele seja profundo, sabe, Deus? Pai, eu quero liberar aqui sobre a vida de cada um dos meus irmãos uma chama, um desejo, Deus, de ter a tua presença tão notória, a ponto de que eles vão ouvir a tua voz, a ponto que deles ouvirem os seus direcionamentos. Pai, que eles sejam hoje aqui, Pai, inundados de um desejo, de uma paixão, de uma vontade, Deus, um desejo de dedicar um tempo exclusivo para o Senhor. Que hoje você venha adorar o Senhor, dizendo sim, que sem distrações nós queremos te adorar. Nós queremos não olhar, Deus, para um relógio, para um tempo, mas nós queremos confiar que o Senhor está nos dando
as palavras dos próximos passos. Não nos deixe sozinhos, porque o Senhor não tira os olhos de nós, e nós também não queremos tirar os olhos do Senhor. Vamos adorar o Senhor hoje.